Olá, olá, pessoal. Estamos aí em mais um encontro. Hoje é quinta, né? Então, nosso quinto encontro aí na verdade, nosso quarto encontro, né? Da, dessa semana da leitura. Lembrando que o nosso objetivo é fazer esse processo, né? E depois, né? Para a gente retomar a leitura do Raízes Profundas. E aí, depois que a gente terminar amanhã esse intensivão, a gente passa para ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana, tá? Então, amanhã eu comunico como é que vai ficar depois desse nosso momento, tá? Mas eu vou compartilhar logo contigo aqui a tela, para que você já vá acompanhando aí, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 4, né? Não sei se a gente vai conseguir até amanhã. Acredito que sim. Acredito que entre hoje e amanhã a gente consegue concluir o capítulo 4. Capítulo 4 que trata sobre a comunicação paralela, né? É, então, aqui, comunicação paralela. Então, o Hanlon dividiu e trouxe exemplos, né, entre anedotas, entre analogias, né, várias intervenções que o Erickson usava, tá? E aí, hoje, né, a gente tem aqui outras analogias para diversos fins, lembrando que essas analogias, elas são casos clínicos que estão distribuídos na obra do Erickson ou dos autores que falaram sobre o Erickson, né? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha e vamos lá. Outras analogias para diversos fins. Erickson utilizava analogias com finalidades diversas e para suscitar muitas aptidões ou marcos de referência diferentes. Apresentamos a seguir alguns exemplos acompanhados de comentários explicativos das analogias empregadas por Milton Erickson. Aqui citamos em seguida foi usada por Erickson quando ele descreveu sua abordagem de casais em que se havia descoberto algum envolvimento amoroso clandestino. Eu não via nenhum sentido numa repetição de suas divergências. Eles conheciam todos os fatos, tanto quanto eu. A única questão era: isso é o fim de seu relacionamento ou o começo de um novo? Se é o fim, ponto final. Se é o começo de um novo, o que pretendem dele? Noutras palavras, vocês estão de mudança da antiga casa para uma nova? Se sim, tudo bem. Não vamos falar de limpar a cozinha, o sótão, etc. O que vocês querem nessa nova casa? Eis uma figura de retórica ou analogia que utilizo com muita frequência, de maneira que vão se mudar da casa velha, deixando lá todos os móveis antigos. Que tipo de visão vocês querem ter na nova residência? Ela deve se localizar numa região diferente da cidade, com um aspecto diferente. Será uma casa totalmente diferente, com outra mobília, com outra arrumação. Pois bem, o que vocês querem na nova casa? Isso está nos livros do Halley, né? E olha que interessante, essa analogia, né? Ela é bem útil, né? Para a gente observar como que o Erickson vai trabalhando, vai ilustrando, né? Essa possibilidade de um novo relacionamento entre o casal que está passando por esse desafio. Então, ele vai comparando, né? Essa nova etapa do casamento com essa nova casa. Então, tem detalhes aí dessa analogia que são bem enriquecedores, assim, né? No processo terapêutico. Seguindo, o último exemplo que fornecemos a respeito desse ponto foi: Adam, qual a diferença da metáfora para a analogia? Por exemplo, a analogia você faz uma comparação e você pode ir utilizando isso de diversas formas, inclusive dentro de uma metáfora. A metáfora, ela exige um processo de elaboração mais complexo, no sentido de ter início, meio e fim, de ter uma virada, né, da história, né, da contextualização da história, de uma virada, para que no final aquilo sirva também como um estímulo para acesso de recurso inconsciente, né? Então podem ter analogias dentro de uma metáfora, por exemplo, tá?
Mas vamos seguindo. O último exemplo que fornecemos a respeito desse ponto foi tirado da entrevista de Erickson com um homem deprimido. Erickson utilizou uma analogia para sugerir um marco de referência e uma percepção diferentes quanto à depressão. Erickson: e quais são os valores particulares de cada depressão que o senhor tem? Por que desconfio que o senhor pensa erroneamente que a depressão é um mal? Bem, quando estou deprimido, acho que sou menos produtivo. E quando as rodas traseiras do seu carro atolam no buraco e não dá para sair em primeira, nem em segunda, nem em terceira? Bem, acho que é bem melhor engatar a marcha ré. Alternar com a primeira, marcha ré e primeira de novo, ampliando cada vez mais o vai e vem até desatolar. O paciente, e acho que o senhor tem de aproveitar e realmente ir para trás e para frente, até sair do atoleiro, e não lamentar o retrocesso. Com a experiência do volante, o senhor aprendeu bastante a dirigir. Também está nos livros do Halley, né? Então, que metáfora legal, essa que analogia legal, né? Essa eu não tinha visto ainda, não conhecia, e é bem interessante, né? Como que o Erickson consegue, de uma maneira tão criativa, fazer ter essas sacadas, né? Porque, nossa, imagina, é incrível essa ideia, né? De contar para uma pessoa com depressão como é que ela pode utilizar esse processo depressivo, né? Como sendo essa marcha ré para depois ir para frente e fazer esse movimento até desatolar, né? Então, é bem forte, assim. Mas vamos seguindo, então. Então, o último texto desse capítulo: refração, indução e sugestão paralelas. Outra técnica de comunicação paralela que Erickson às vezes utilizava consistia em falar com uma pessoa a fim de indiretamente fazer uma outra entrar em transe ou sugestioná-la. Erickson empregava essa técnica chamada de refração, termo extraído da física, em cujo âmbito denota um duplo desvio da direção da luz. Nos casos em que a indução direta era desaconselhável ou impossível, ele dispunha as coisas de maneira que a pessoa a ser objeto de uma indução secreta se encontrasse presente no recinto em que uma conferência estivesse. Olá, Rosane, bem-vinda. Estivesse sendo feita ou uma outra pessoa estivesse sendo hipnotizada. Então, Erickson fazia muito isso, né? Ele falava com uma pessoa querendo levar a outra ao estado de transe, ou até mesmo falando com o auditório inteiro, querendo levar alguém específico, até mesmo alguém que estava ali como, né, como demonstração, ao estado de transe, né? Começava a falar de indução hipnótica e, a certa altura, dirigia a voz para o sujeito que não estava a par enquanto transmitia sugestões. Por exemplo, durante uma conferência sobre hipnose, Erickson dizia: agora, alguns de vocês podem ter a experiência de entrar em transe e outros podem até já ter experimentado entrar num transe profundo. A maioria das pessoas fecha os olhos quando entra em transe. Os termos sublinhados, né, esses que estão em itálico aqui, ó, fecha os olhos quando estão nesse transe, acompanhavam um significativo contato visual de Erickson com o sujeito destinatário da indução. Ele também começava a cadenciar as sugestões de modo a fazê-las coincidir com o comportamento da pessoa-alvo, referindo-se, por exemplo, à inspiração quando o indivíduo inspirava. Daí a pouco, as sugestões geralmente surtiam o efeito almejado, podendo-se assim iniciar a indução do transe de maneira mais direta. Alternativamente, Erickson podia fazer tudo isso de forma tão discreta que a pessoa em mira nunca percebia que havia ocorrido uma indução de transe. Numa técnica relacionada com o que acabamos de descrever, Erickson começava a falar com um paciente ou sujeito a respeito de um amigo ou de um paciente anterior que tinha sido posto em transe. Ao relatar o que havia acontecido na situação precedente, Erickson
reproduzia a indução do transe e passava a dirigir essa indução ao paciente ou ao sujeito presente. Ele chamava essa técnica de meu amigo John, né? Está aí traduzido como meu amigo João. Então, olha só que interessante aqui, né? O Erickson, ele colocava, então, ele começava a falar com o paciente a respeito de um amigo. Então, ele dizia assim, olha, eu tenho um amigo, né, que se chama John, que ele entra em transe de forma muito fácil. Ou então ele dizia, eu tenho um amigo, John, que ele não consegue entrar em transe. Só que tem muitas vezes que ele chega para mim resistindo de uma maneira incrível, mas com muita necessidade de entrar em estado de transe. E basta que eu diga a ele para respirar fundo algumas vezes, para se sentar em uma cadeira confortável, fechar os seus olhos, que logo, logo o John começa a entrar em estado de transe. Então, o Erickson começava a contar as coisas que ele fazia com o John e a pessoa ia tomando para si, né? Porque quando eu digo, quando eu mando o John fechar os olhos, isso é uma comunicação. Quando eu digo assim, se quando o John chega na minha sala e eu digo a ele, feche os olhos, esse comando, feche os olhos, ele está sendo dito para quem está me ouvindo, feche os olhos. Então, é toda a forma que você estrutura a comunicação, né? Então, é comunicar de uma forma que fique ambígua para que a pessoa que você quer conduzir ao estado de transe, indiretamente, ela receba essa instrução. Então, se eu digo assim, o meu amigo John senta na cadeira confortavelmente. Ok, essa frase, sente na cadeira confortavelmente. É, pode ser desassociado da ideia do John, né, por exemplo. Mas é sempre assim, é sempre você trabalhar com comunicação ambígua para que isso atinja também a pessoa que está te ouvindo, né? E você só está falando do amigo John, por exemplo, né? Daí aqui tem as figuras que a gente já inclusive viu, né? Voltou lá nos trechos, fazem referência à figura 3 e 4, então a gente já viu nas leituras anteriores. E aí então a gente terminou o capítulo 4, que é o capítulo que trata sobre comunicação paralela. E aí vamos seguir então já para começar aqui o capítulo 5. Se não me falhar a memória, é um capítulo curto, e aí é um capítulo que trata da implicação. Então, tem uma citação aqui do Albert Camus, ou Camus, né, que diz assim: você sabe o que é charme? É uma maneira de obter a resposta sim, sem ter feito nenhuma pergunta explícita. Em certo sentido, a implicação é o mais escorregadio dos padrões a ser discutidos. Às vezes digo que é como um pau de sebo. Quando se pedia a Erickson que analisasse suas induções de transe ou sua terapia, isso está nos livros aqui, né, em 4 livros referenciados, ele costumava mencionar os tipos de coisa que queria implicar com suas comunicações terapêuticas, verbais e não verbais. Entretanto, como diferentes ouvintes extrairiam diferentes implicações de tais comunicações, talvez se tratasse mais de uma arte do que de uma ciência. Erickson frequentemente falava como se soubesse quais implicações os pacientes tiravam de suas comunicações, algo que, evidentemente, ninguém podia antever com certeza. Apesar dessas limitações, a implicação pode ser considerada em função das técnicas que estruturavam o uso que Erickson fazia dela. Olha só, eu tenho apenas uma observação sobre esse comentário do William, que ele diz assim: o Erickson, muitas vezes o Erickson falava como se soubesse o que esperar, né, de resposta das pessoas, ou de compreensão das pessoas. E eu entendo quando o O'Halloran diz assim, ó, que quando eu falo algo, principalmente tão genérico quanto o Erickson falava, é óbvio que se eu estou falando para 10 pessoas, cada pessoa vai fazer vai receber aquilo de forma diferente. Isso é fato, é indiscutível, porque cada pessoa tem filtros de comunicação diferentes.
Então, eu vou falar algo para 10 pessoas e as 10 pessoas vão compreender aquilo, vão processar aquilo de uma maneira única, cada uma do seu jeito, beleza? É, até se for uma coisa muito objetiva, tem diferentes interpretações. Porque se eu disser assim, ah, comprei uma cadeira amarela. Se eu falar isso para 10 pessoas diferentes, e eu pedir para as 10 pessoas desenharem o que é uma cadeira amarela para elas, o formato pode ser diferente, o amarelo pode ser diferente, alguém pode pensar um amarelo mais dourado, um amarelo mais claro, a pessoa pode achar aquela amarela inteira, amarela só uma parte, né? Enfim, então tem diversas interpretações, mesmo sendo uma coisa muito objetiva. Imagine quando é tão amplo, né, como as comunicações do Erickson, que são metafóricas, são generalistas, enfim, né? Então, tem várias interpretações. E aí o Orhano está dizendo assim, que muitas vezes o Erickson falava como se soubesse o que implicação teria aquela comunicação dele para aquela pessoa. E ele diz assim, evidentemente isso é impossível, né? Em algum momento, isso ninguém podia antever com certeza. De fato, não dá para ter certeza. Mas o que eu acho incrível do trabalho do Erickson é que ele conseguia acertar, mas eu continuo achando que não era por arte, era por exercício de observação. Por várias vezes, o Erickson se pegava olhando para os colegas de trabalho no hospital e se questionando se ele era o primeiro ou o segundo filho, se ele tinha irmãos. E óbvio, o próprio Erickson diz isso num livro Vivenciando Erickson, é um livro do Zweig, e o próprio Erickson diz isso ao Zweig. Ele diz assim: é óbvio que no começo eu acertava menos, né? Porque eu estava treinando. Mas aí, de tanto observar pessoas o tempo inteiro, seja atendendo, seja no dia a dia, seja os meus alunos, uma hora você cria um padrão de percepção. Então, eu continuo achando que não é uma arte, não. Eu acho que quando a gente tem contato com esses trabalhos do Erickson de maneira tão incríveis, já é tipo 75, já é 74. Olha os livros que estão referenciados aqui, ó, 79, 76, 80 e 80. Tudo bem que os livros foram publicados bem depois do que o Erickson viveu, que o Erickson viveu essas experiências. Mas a maioria dos casos clínicos extremamente bem-sucedidos são casos clínicos que Erickson já desenvolveu em uma idade muito avançada. Significa dizer que ele tinha muito tempo já de observação. Então, eu realmente acredito que ele já tinha, pelo menos ali, uma expectativa do que era que ia gerar na pessoa aquele tipo de comunicação, né? Ele já tinha ali ele já antecipava essa implicação, por exemplo. Então eu acho realmente que é uma habilidade, eu acho que dá para treinar, né? O desafio é porque ele treinava isso quase que 24 horas, né? E nós, seres humanos comuns, a gente não consegue fazer isso, assim, mas é possível, é só treinar, né? Mas aí, seguindo, então, vamos lá. A pressuposição. A pressuposição é o emprego da linguagem, das ações e situações que necessariamente envolvem certos antecedentes ou consequentes. Um dos meus exemplos favoritos de pressuposição é extraído de Neil Postman, de 76. Esse autor eu não conheço, tá? Então, só um minutinho aí, antes da gente seguir. Deixa eu ver. 76 o livro, Neil Postman. Hum, Aqui. N. Postman, Crazy Talk, Stupid Talk. Conversa maluca, conversa estúpida, Nova York. Enfim, eu não conheço esse autor. E é o único livro referenciado dele aqui nesse livro, né? Então vamos olhar depois. Vamos voltar para lá, para o capítulo 5.
Onde está você? Aqui, pronto. Ah, peraí, travou um pouquinho. Deixa ele processar para ele aproximar. Aí, agora aproximou demais. Tá. Então, um dos meus exemplos favoritos de pressuposição é extraído de Neil Postman, de 76. Então, foi um livro publicado com Erickson em vida ainda, né? Ele conta que lhe perguntaram o seguinte ao final de uma conferência: por que o senhor acha que os extraterrestres estão chegando à Terra em legiões? Se essa pergunta fosse respondida sem se levar em conta as pressuposições nela implicadas, poder-se-ia estar aceitando de maneira acrítica muita informação potencialmente errônea. A pergunta presume a existência dos extraterrestres e suas abundantes visitas à Terra. A única questão remanescente é sobre o porquê do enorme contingente populacional de ETs envolvido nessas expedições. Um bom exemplo de pressuposição é a torpe pergunta formulada ao réu no tribunal: o senhor já parou de bater na sua esposa? O único aspecto que admite dúvida é se os espancamentos continuam ou não. A presunção é que eles ocorreram durante algum período. Se a pergunta for respondida com um simples sim ou não, sem sequer questionar a pressuposição, o inocente poderá parecer culpável. Milton Erickson fazia uso das pressuposições para sorrateiramente incutir pressupostos e implicações nos pacientes. Evidentemente, o que ele implicava era terapeuticamente benéfico para o paciente, não visava o proveito ou as satisfação pessoais do terapeuta. Então, para ficar claro, né, o que é a pressuposição? É quando a gente faz um gesto, um comportamento, ou na nossa própria fala, a gente já elabora de uma forma que existem verdades ali implícitas e inquestionáveis. Então, essa pergunta é bem interessante, né? O senhor já parou de bater na sua esposa? Então, independente do que ele responder, se ele responder sim ou não, ele está dizendo, né, que se pressupõe que ele bateu em algum período, né? Porque a pergunta está elaborada em torno disso. Então, as pressuposições é quando o Erickson naturalmente inclui algo que já se tenha que já se tenha sido vivido anteriormente, para que o sujeito vá ganhando, vá confirmando esses passos e que vá construindo um benefício naquela caminhada. Por exemplo, alguém que tem depressão profunda, ele não ficou deprimido 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Em algum momento, né, do anterior ao processo depressivo, que seja, ele não tinha depressão. Em algum momento, nem que tenha sido na infância, ele viveu alguma experiência sem depressão. Então, uma boa provocação ou uma boa indução seria essa, né? Assim, ainda que você não saiba, eu tenho absoluta certeza que você já viveu vários momentos distantes da depressão, né? Ou vários momentos alegres. Então você pressupõe que eles aconteceram para que aí você entrega para a pessoa também reconhecer isso, e aí você vai para o próximo passo, de reenquadramento daquilo que ela está trazendo. Então, a pressuposição no nosso ambiente tem, nos padrões de linguagem ericksoniana, tem um dos padrões que eu já expliquei para vocês, que é a pressuposição comportamental, que o Erickson usava muito. Então, tipo, um exemplo clássico da pressuposição comportamental, que não tem nada a ver com terapia, só para dar um exemplo, é se eu ficar olhando para cima numa praça, as pessoas vão começar a olhar para cima também, assim, o povo vai passar e vai ficar olhando também, né? Se eu abro uma porta e faço assim com a mão, e tem alguém comigo, eu tô, né? É um gesto que eu estou dizendo a ela para passar na minha frente. Então, é que eu estou sendo gentil, sei lá. Então, existem pressuposições comportamentais
que as pessoas reagem pelo simples fato de você se comportar daquele jeito. Terapeuticamente, tem um caso clássico que é do Erickson, o casal na frente dele brigando, e o Erickson olha para a fresta embaixo da porta e fica olhando, não olha mais para o casal. Quando ele percebe que o casal parou de brigar e começou a olhar para a fresta da porta, ele diz assim: uma vez, enquanto eu estava aqui atendendo uma pessoa, uma cobra entrou ali por baixo. E aí ele foi e começou as intervenções com o casal. E toda vez que o casal se desentendia e começava a brigar, o Erickson olhava para a fresta da porta e eles olhavam achando que era uma cobra e paravam de brigar. Então, isso é uma pressuposição comportamental usada no ambiente terapêutico, por exemplo. Né? Outra pressuposição comportamental, eu tenho, por exemplo, às vezes um cliente, paciente que chega muito tenso, muito nervoso, que o tema que ele quer trabalhar comigo é delicado. Daí eu faço toda a escuta dele em uma cadeira e peço para ele trocar de cadeira. Ou peço para ele trocar de ambiente, às vezes, né? Tem lugares que às vezes eu atendo que tem várias salas, e aí eu peço para ele escolher uma sala que seja mais confortável para a gente fazer o exercício hipnótico. E aí ele nem se dá conta que quando ele faz esse movimento de escolher, ele já está me autorizando, né, a conduzi-lo para o estado de transe. Então, eu pressuponho que trocar de cadeira ou trocar de sala vai ser mais confortável para ele, né? E aí, então, essa pressuposição, ele compra essa ideia, né? E realmente já começa a responder assim, tá? Vamos seguindo aqui. Tá, eu acho que dá para terminar esse texto ainda hoje. A mais simples das técnicas de implicação que abordaremos aqui é a pressuposição linguística, na qual se utiliza a linguagem para implicar ou presumir alguma coisa que é terapeuticamente útil. Certa vez, Erickson conversava com uma mulher que não se considerava muito atraente. Ele se referiu a uma tribo africana cujas mulheres espichavam os lábios com umas chapas até ficarem bem beiçudas. E acrescentou: sabia que os homens dessa tribo acham suas mulheres lindas e estranham que os americanos possam considerar que lábios como os da senhora sejam bonitos? Erickson estava passando a ideia de que a tal senhora tinha belos lábios, mas de uma maneira tão impessoal e indireta que a mulher teve dificuldade para conscientemente perceber ou resistir a essa ideia. Né? Então é assim, né? Então Erickson ele começa contando essa história das tribos africanas. A mulher gera essa imagem que todo mundo em algum momento, seja através de jornal, de revista, hoje em dia da internet, né, de TV, já vi uma imagem assim das mulheres africanas, né, com o lábio, né, com uma chapa no lábio. E aí então ela acessa essa imagem e aí ela reconhece, né, que o lábio dela é diferente. E aí Erickson faz um elogio, né, aos belos lábios dela. E mesmo que conscientemente ela não perceba isso, ou até mesmo perceba, mas a ação disso na mente inconsciente é muito oportuna, né? É muito interessante, porque aí não tem como resistir a essa ideia, né? Há outro exemplo de oração aparentemente simples ou inócua que dissimula várias implicações em forma de pressuposição linguística. Erickson relatou que dizia a muitos pacientes quando entravam em seu consultório: por favor, não entre em transe até sentar comodamente na cadeira. Então ele está primeiro, isso aí é um comando negativo, né? Porque a palavra não gera imagem mental. Então quando ele diz não entre em transe, né? O comando que está por trás disso é entre em transe, né? Então entre em transe até chegar, até se sentar comodamente na cadeira, né? Então já começa daí, né? É um comando negativo. E segundo, que tem a pressuposição de que
você vai entrar em transe quando você se sentar comodamente na cadeira, né? Então é, é genial, né? Assim, a forma com que o Edson vai construindo essas frases, né? E aqui sim, ó, essa frase dá para a gente repetir, porque a gente diz assim quando a gente estuda hipnose ericksoniana, né? Ah, não é uma receita de bolo, faça do seu jeito e tal e tal. Sim, de fato, é interessante a gente fazer do nosso jeito. Mas frases como essa que já estão elaboradas e prontas, só para a gente poder usar, dá para usar, né? Assim, dá para a gente poder, a pessoa entrar no consultório e dizer assim, olha, por favor, não relaxe tanto antes de você sentar confortavelmente naquela cadeira, né? Por exemplo. Então, é assim, né? A gente vai, a gente pode ir pegando coisas que o Erickson já criou e ir aplicando no nosso contexto e no nosso cotidiano. Apresentamos, então, um trecho de uma indução ao transe realizada por Erickson com um sujeito de demonstração. Erickson, quando o senhor acha que seus olhos vão se fechar? Não sei. Antes ou depois de sua mão tocar o rosto? Estão piscando. Feche os olhos. Muito bem. Isso é um livro do próprio Erickson, publicado em 1960. Ah, deixa eu ver qual é o livro, tá? Do próprio Erickson, tá aqui, 1960. Aqui. Ah, técnicas avançadas. Pronto. Audiotape, né? Então, foi um livro baseado em gravações que o Erickson tinha de algumas sessões, né? De alguns atendimentos. Deixa eu voltar para lá. Ok. Tá, então, esse exemplo, né, um exemplo de indução a estado de transe com uma pressuposição, né? Então, sua mão vai tocar o rosto e você pode entrar em transe antes ou depois, ou, perdão, entrar em transe não. Seus olhos vão se fechar antes ou depois de sua mão tocando o rosto. E aí, Erickson diz, estão piscando, no caso, os olhos, né? Feche os olhos, muito bem. E aí, de fato, ele o faz. Outro exemplo, numa conferência sobre hipnose, Erickson analisou a implicação, exemplificando e assinalando que a maioria das pessoas aceita as pressuposições verbais de maneira acrítica. E agora você quer deixar a sua mão levitar lentamente de início? Lentamente de início. E o que isso implica? Bem, rapidamente depois. A pessoa não procura analisar o que você diz, né? Então, quando o Erickson usa essa frase, lentamente de início, ele está pressupondo que vai começar essa mão levitando lentamente, porque depois vai ser rápido. Então, nós não analisamos realmente frases como essa, não dá tempo. É como se o nosso cérebro captasse e cumprisse isso, né? Simplesmente assim. Então, é bem interessante o trabalho com pressuposições assim. Um exemplo tomado de Erickson ilustra a utilização da implicação como a principal técnica de um tratamento que resultou numa reorientação e resolução do problema apresentado. Uma mulher que tinha alergia ao sol continuou expondo-se às suas radiações, apesar das advertências dos médicos. Depois de cada exposição, ficava cheia de bolhas, mas, mesmo assim, não deixava de se bronzear. Quando ia dormir, recriminava-se, coçando as erupções. Seus médicos achavam que tudo aquilo não passava de teimosia. Ela recorreu a Erickson para tratar desse problema. Ele a fez entrar em transe e sugeriu-lhe que curtisse o sol tanto quanto o desejasse. A mulher deveria ir para casa e repousar durante 1 ou 2 horas depois da sessão, deixando que sua mente inconsciente elucubrasse o que isso queria dizer. Da próxima vez que foi tomar sol, ela colocou um chapéu de abas enormes e vestiu uma blusa de mangas longas. A erupção desapareceu rapidamente. Então, o que Erickson fez, né? Ele fez ela entrar em transe e sugeriu-lhe que,
curtisse o sol tanto quanto o desejasse. A mulher deveria ir para casa e repousar durante 1 ou 2 horas depois da sessão, deixando que sua mente inconsciente trabalhasse naquilo. Da próxima vez que foi tomar sol, ela colocou um chapéu de abas enormes e vestiu uma blusa de mangas longas. Então, olha que interessante, né? Ela foi curtir o sol. O que Erickson fez ali em estado de transe foi comunicar de uma maneira pressuposta, né, que ela curtisse o sol tanto quanto ela desejasse, tanto quanto ela quisesse, mas ela curtisse, né, que ela curtisse o sol. Então, ela se preparou para poder curtir. Então, é muito interessante como que, às vezes, uma coisa simples, porque talvez os médicos estivessem dizendo, você não pode tomar banho de sol, é proibido, pare com isso, você não vai ficar boa, não, pare de coçar. Blá, blá, blá. O Erickson não. O Erickson ele sai com uma espécie de autorização e aí essa autorização faz com que a própria pessoa encontre soluções para lidar com aquilo, né? Então é interessante assim, né, o processo, né? E com uma única frase, né? Óbvio que não foi só dizer a frase. Ele desenvolveu um estado de transe, enfim, né? Tem uma série de coisas, mas basicamente o ponto alto da intervenção é uma única frase. Eu vou dizer a vocês que no meu trabalho, né, como terapeuta, como eu sou muito associado à hipnose ericksoniana, eu, eu, eu geralmente procuro um ponto alto, né, para assim, olha, isso aqui é o essencial da sessão. E aí, por exemplo, deixa eu ver um exemplo bem prático, assim. Hoje mesmo teve uma sessão que eu tive vários pontos altos. Um deles foi a pessoa me falou assim: ah, porque eu tô muito apática, eu quero um rumo para minha vida e eu olho para os meus filhos e fico preocupada porque eu não consigo nem fazer por eles, né, algumas coisas. E aí eu disse assim, olha, mas eu vou te dizer uma coisa, mesmo que você tenha um amor muito grande pelos seus filhos, e eu acredito que você tem, ainda assim esse amor não é o suficiente para te abastecer nessa busca, nessa rota. E aí ela, né, ela começou a chorar e ela disse: eu sei, eu tenho que fazer por mim, não por eles. Então essa frase, né, mesmo que eu estava conhecendo ela naquele momento, então eu nem sabia se ela amava os filhos mesmo, mas eu fiz uma pressuposição, né? Então eu falei assim, ó, mesmo já que ela estava falando dos filhos e tal, eu fiz uma pressuposição. E aí eu disse, olha, mesmo todo o amor que você tenha pelos seus filhos não é suficiente, né, para que você se abasteça disso, né, e lide com o trabalho, né? Lide com o trabalho que você tem que fazer em você. Então, eu recomendo também que você procure encontrar esses pontos altos das sessões, né? Porque é bem interessante quando a gente vai dominando a sessão, né? Com o paciente, com o cliente, tá? Seguindo aqui, há outro caso que também inclui a implicação enquanto intervenção básica. Essa implicação, muito embora não tenha resolvido o problema apresentado, facilitou a terapia. Vamos ver o exemplo. Um colega encaminhou um adolescente rebelde para Erickson. Ele o ouviu em silêncio e depois simplesmente lhe disse: Não sei como seu comportamento vai mudar. Essa afirmação desencadeou importantes mudanças na vida do garoto, né? Então, Erickson só ouviu calado e pressupôs que o comportamento dele ia mudar, né? Pressupôs que ele ia mudar. E aí ele só deu o comando, assim, eu não sei, não faço a menor ideia como seu comportamento vai mudar. Então, é uma pressuposição, o comportamento daquele jovem vai mudar,
E aí o Erickson, né, deixou, não dá tempo a mente avaliar, né, pensar, esse velho maluco está dizendo que meu pensamento vai mudar, ou meu comportamento vai mudar. Não, não. A única coisa que a pessoa responde é, eu vim aqui e o psiquiatra disse que não sabe como é que eu vou mudar. E aí, inconscientemente, aquilo vai trabalhando, né? Aquela informação. Agora, olha que interessante. O O'Hanlon deixa claro, né, aqui em cima. Não é que essa implicação é, não tenha não foi a implicação que resolveu o problema apresentado, tá? Não foi. A implicação facilitou a terapia. Então, não foi só o Erickson dizer essa frase e pronto, estava tudo resolvido. Não. Essa frase e as mudanças provocadas abriram portas para o processo terapêutico se desenvolver. Tá? E aí, prosseguindo aqui. Opa, perdão, é aqui em cima. Finalmente, outro exemplo de pressuposição linguística mostra as sutis implicações de quem geralmente Erickson fazia uso na terapia. A esposa de um dentista desenvolveu um problema muscular na articulação do maxilar porque só mastigava do lado direito da boca. Ela insistia que doía mastigar do lado esquerdo. Deste lado não havia nenhuma lesão física. Erickson lhe disse que tinha de continuar mastigando só do lado direito. Se a comida estivesse do lado esquerdo, ela deveria levá-lo para o outro. A frase implicava que a alimentação chegaria ao lado esquerdo. Porque, olha só, tá? Se a comida estivesse do lado esquerdo, ela deveria levá-la para o outro. A frase implicava que a alimentação chegaria ao lado esquerdo. Ela rapidamente. Porque tem a coisa do direito e esquerdo, né? E, enfim, vamos ver se é isso mesmo no inglês. Ela rapidamente começou a mastigar de ambos os lados. Não, não tem nenhuma observação de termo em inglês. O que é que provavelmente o Erickson queria fazer aqui? Né? O Erickson diz: continue mastigando só do lado direito, e se a comida for para o lado esquerdo, você tem que levá-la para o outro. Pronto, é esse ponto aqui que a mente pode se confundir e gerar o resultado de mastigar dos dois lados. Porque o Erickson não diz: se estiver do lado esquerdo, leve para o lado direito. Não, se estiver do lado esquerdo, leve para o outro. E aí como o objetivo, né, é fazer com que ela mastigue dos dois lados. Então, toda vez que tiver do lado esquerdo, ela vai levar para o lado direito, mas também há a possibilidade dela começar a se confundir com essa coisa do outro lado, né? E aí começar a passar também do direito para o esquerdo, já que é para o outro, né? Então, a ideia é que ela vai começar a fazer isso, como de fato aconteceu, né? Ela rapidamente começou a mastigar de ambos os lados, tá? Como a gente ainda tem 15 minutinhos, vamos só ver aqui a ilusão de alternativas, e aí a gente deixa o oposto implicado para amanhã. Então, a ilusão de alternativas também é ótima essa. Esses padrões, pessoal, que o Orhano está apresentando aqui, muitos deles são apresentados, já foram apresentados por mim como padrões de linguagem ericksoniana, tá? Que, por exemplo, a ilusão de alternativas é quando eu pressuponho que a pessoa vai fazer alguma coisa e dou duas alternativas, né? Então, você vai pagar visto a prazo. Então, eu estou pressupondo que a pessoa vai pagar, né? Vai comprar o item, né? Então vamos ver. Erickson costumava chamar essa técnica de duplo vínculo, mas um verdadeiro duplo vínculo significaria curado se fizer, curado se não fizer. E há poucas intervenções mágicas desse tipo, seja no trabalho de Erickson, seja no de outros. Infelizmente, os pacientes têm o desagradável costume de não seguir a teoria terapêutica à risca, mas a técnica da ilusão de alternativas é útil para criar a expectativa e a implicação de uma mudança positiva na terapia.
Essencialmente, essa técnica pressupõe oferecer ao paciente duas ou mais opções dentro de uma gama restrita. Seja qual for a escolha dele entre as alternativas apresentadas, ela o levará ao ponto desejado. Exemplificando, pode-se passar uma tarefa para o paciente e perguntar se ele quer efetuá-la uma ou duas vezes no intervalo das sessões. Ao escolher qualquer uma das alternativas, aumenta a probabilidade de se atingir o resultado desejado, ou seja, que o paciente aceite e cumpra a tarefa indicada. É claro que esse paciente poderia se recusar a realizar a tarefa ou esquecê-la, mas o que se visa com esse tipo de intervenção é dar-lhe a sensação de livre escolha da tarefa. O que está implicado aí é a anuência do paciente em se aplicar a ela. Resta saber apenas com que frequência fará. Então, é como eu falei, né? Então, ele vai fazer, o que está pressuposto é que ele vai fazer. Então, pergunta: você vai fazer uma ou duas vezes até a nossa próxima sessão? E aí a pessoa pode responder: ah, eu prefiro fazer uma só, que eu sou muito ocupado. Então, ele indiretamente está se comprometendo. Ou ele pode dizer: ah, eu vou fazer duas vezes, porque é muito importante para mim esse processo terapêutico. E aí, indiretamente, ele está se comprometendo, né? Então, é isso que a ilusão das alternativas busca fazer com o paciente, tá? Ah, nós vamos ficar por aqui, porque o próximo texto ele é um pouco longo, aí para a gente não quebrar na metade, vamos fazer uma pausa. Amanhã a gente termina o capítulo 5 e já entra aí no capítulo 6 e também já define como que ficarão os nossos próximos encontros. Tá bom? Por hoje é isso, então. Só eu e você, Rosane, hoje, mas o pessoal assiste aí depois gravado. Sem problemas. O importante é que eu vim. Amanhã não sei se eu consigo, mas eu acho que eu consigo. Então tá. Tudo de Tudo bom, bem. viu? Um abraço Um e abraço. amanhã Tchau, nos tchau. vemos. Até Tchau. amanhã. Tchau.